Estamos de volta com o direto do plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal e o retorno dos ministros aos respectivos lugares, na expectativa para, dentro de instantes, o retorno do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.269. Continuação da coleta de votos, primeira parte da sessão de hoje, com o voto do ministro relator, o voto do ministro Alexandre de Moraes e agora a continuação da coleta de votos neste processo que já estava pautado para a sessão plenária da tarde desta quarta-feira, que continuaremos a assistir agora ao vivo, direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Declaro reabertos os trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.269. Passo a palavra ao senhor ministro Roberto Barroso para voto. Presidente, a matéria em questão diz respeito à regularização fundiária das ocupações no âmbito da Amazônia Legal. Eu gostaria de dizer, logo de início, que considero que segurança jurídica e, consequentemente, regularização fundiária é bom. Gostaria de dizer que respeito às terras das comunidades indígenas e das comunidades quilombolas e tradicionais também é bom. E gostaria de dizer, sobretudo, que a preservação da floresta amazônica é muito bom. E, portanto, eu gostaria de iniciar o meu voto declinando a minha pré-compreensão sobre como eu acho que este tema relacionado à Amazônia e à regularização fundiária na Amazônia deve ser visto e pensado. A Amazônia e a sua floresta tropical é uma das maiores riquezas de biodiversidade do mundo. Entre 1970, presidente, e 2013, foi desmatada uma área da Amazônia equivalente ao território de 2 Alemanhas. Houve uma significativa redução do desmatamento ao longo dos anos, mas ainda assim, em 2014, cerca de 5.000 quilômetros quadrados de floresta foram desmatados, o que corresponde a uma extensão próxima ao tamanho de Brasília. A meta em relação à floresta amazônica, como defendem os principais estudiosos, deve ser o desmatamento líquido zero, com uma política de reflorestamento em níveis correspondentes à derrubada inevitável da floresta. E aqui eu queria destacar que as áreas em que houve demarcação das terras dos povos tradicionais, o impacto na proteção ambiental foi extremamente positivo. Ou seja, proteger reservas indígenas e proteger as áreas dos quilombolas e as áreas tradicionais é bom para a preservação da Amazônia e do meio ambiente. Eu penso, portanto, presidente, declinando a minha primeira pré-compreensão nessa matéria, que é boa hora no Brasil de se passar a ver a preservação da floresta amazônica como um ativo e não como um passivo, como uma liability, como ela é frequentemente tratada. E, portanto, eu penso que, coerente com essas ideias, nós precisamos pensar formas legítimas e criativas de recompensar a Amazônia. Acho que o Brasil e o mundo recompensarem a Amazônia
para a preservação da floresta, criando incentivos que funcionem como alternativa a ocupações ambientais danosas, com grilagens, queimadas, plantio de soja ou criação de gado. Portanto, esta é a minha primeira premissa e a minha primeira pré-compreensão no enfrentamento deste tema. A Amazônia é um ativo, é a maior reserva de biodiversidade do mundo e acho que o Brasil tem um compromisso consigo próprio e com toda a humanidade de preservar na maior intensidade possível a floresta amazônica. Eu, antes de me perder nos caminhos do direito, eu estudei, como alguns poderão saber, economia. Os 5 períodos de economia. Estudei cálculo 1, cálculo 2, estatística 1, estatística 2, matemática financeira. Demorei a descobrir que não era feito daquele material. Mas eu tinha um professor de economia. No primeiro dia de aula, fazia a seguinte pergunta: quando é que se deve cortar uma árvore? E no último dia de aula, ele respondia: você deve cortar uma árvore quando for econômica e socialmente mais interessante tê-la cortada do que tê-la de pé. Portanto, nós precisamos criar um ambiente em que seja mais interessante, socialmente e economicamente, preservar a floresta amazônica. Esta é a minha primeira pré-compreensão. A segunda, a propósito ainda da questão da Amazônia, eu extraio de um dos grandes estudiosos, uma liderança nessa matéria, de nome Beto Veríssimo, que escreve um artigo na revista American Quarterly, que foi reproduzido parcialmente num livro da jornalista Miriam Leitão, chamado A História do Futuro, em que ele traz a seguinte passagem que considero muito significativa na formação de qualquer opinião sobre esse tema. Diz ele: em 1970, quando o ritmo de desmatamento na Amazônia começou a realmente acelerar, a região gerava pouco menos de 8% do produto interno bruto do Brasil. Hoje, 45 anos mais tarde, depois de todo o desmatamento ocorrido, depois do surgimento de todas as fazendas de gado e projetos de mineração e centros urbanos, a região amazônica ainda produz os mesmos 8% do PIB brasileiro. E conclui ele: dito de outra forma, o tipo de desenvolvimento ocorrido não fez nada para melhorar a situação econômica dos habitantes da Amazônia em comparação com o resto do Brasil. As pessoas fizeram enormes sacrifícios em sua qualidade de vida, vendo seu habitat, antes uma floresta intocada, ser substituído por cidades caóticas e afetadas por fumaça de queimadas, mas os beneficiários de tal crescimento foram colhidos apenas, os benefícios de tal crescimento foram colhidos apenas por um pequeno número de indivíduos e empresas. A Amazônia ainda tem alguns dos piores indicadores sociais do Brasil. É hora de buscar um modelo mais inteligente de crescimento econômico que não dependa de destruir a floresta. Eu penso assim também, e esta é a minha segunda pré-compreensão. A primeira, a floresta amazônica é um ativo que nós devemos preservar. A segunda, o modo de exploração predatória que temos praticado nos últimos anos não melhorou verdadeiramente a vida das pessoas. É dentro deste cenário e desse contexto, presidente, que eu enfrento as duas questões que penso subsistem para serem decididas na parte em que o ministro Luiz Edson Fachin propôs o conhecimento da matéria, posição a que acompanhei. A primeira dessas questões diz respeito às terras
ocupadas por comunidades quilombolas ou tradicionais, que é a questão do inciso 2 e do parágrafo 2º. A segunda questão diz respeito ao artigo 13, que cuida da dispensa de vistoria. Começo pela primeira questão, com um ponto que me parece importante. Na redação original da medida provisória 458 de 2009, editada pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República e encaminhada ao Congresso Nacional, previa-se no artigo 4º e no seu inciso 2 o seguinte, e leio o texto original da medida provisória encaminhada pelo governo ao Congresso. Artigo 4º. Não serão passíveis de alienação ou concessão de direito real de uso, nos termos dessa lei, as ocupações que recaiam sobre áreas, inciso 2, tradicionalmente ocupadas por população indígena e, na redação original, comunidades quilombolas e tradicionais. Portanto, na redação originária enviada pelo Presidente da República, estava explicitado de modo inequívoco que não era passível de alienação ou concessão de uso áreas tradicionalmente ocupadas pelas comunidades indígenas, pelas comunidades quilombolas e tradicionais. Na conversão da medida provisória em lei, portanto, durante os debates e deliberações no Congresso Nacional, suprimiu-se a referência neste inciso 2 a comunidades quilombolas e tradicionais. É impossível não acender uma luz amarela relativamente ao tratamento que se queira dar a essas comunidades. É certo que se acrescentou um parágrafo 2º, onde se diz o seguinte: as terras ocupadas por comunidades quilombolas ou tradicionais que façam uso coletivo da área serão regularizadas de acordo com as normas específicas, aplicando-se-lhes, no que couber, os dispositivos desta lei. Acho que o que era inequívoco na redação original tornou-se extremamente ambíguo na redação aprovada pelo Congresso Nacional. Foi sustentado da tribuna pela Advocacia Geral da União que a interpretação a ser dada a esse dispositivo vai proteger os direitos e interesses dos quilombolas. E eu não duvido da boa-fé nem da boa intenção da Advocacia Geral da União nessa interpretação. Porém, na medida em que a lei entre no mundo, ela vai ser interpretada por diferentes agentes públicos, por diferentes agentes políticos, e aí não é possível assegurar que a interpretação preconizada por Sua Excelência da tribuna seja a que vai prevalecer. De modo que, por esta razão, e em nome da segurança jurídica e dos valores constitucionais subjacentes à proteção dos direitos dos quilombolas, já declinados pelo ministro Luiz Edson Fachin, no seu voto valioso, como só em ser os pronunciamentos de Sua Excelência, eu interpreto conforme a Constituição, o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 11.952, na redação que foi dada por essa nova Lei 13.465, para excluir por inconstitucional qualquer interpretação que considere possível a regularização fundiária de áreas ocupadas por comunidades quilombolas ou tradicionais em favor de terceiros. Portanto, presidente, nesse ponto estou acompanhando integralmente o excelentíssimo senhor relator. A segunda questão diz respeito ao artigo 13, que prevê a regularização fundiária dos imóveis de até 4 módulos fiscais. E diz que, nesse caso, a regularização pode se dar por mera declaração do ocupante
dispensada a vistoria prévia. Quer dizer que 4 módulos fiscais, dependendo da região e do município, pode ser uma área bastante extensa. Pela normatização vigente, passando para metros quadrados, que é uma forma mais singela de se operar com metragens, isso pode significar de 50 mil metros quadrados a 1 milhão de metros quadrados. Portanto, não são extensões irrelevantes ou desimportantes, sobretudo se importarem em eventual desmatamento. E aqui eu acompanho as preocupações do ministro Luiz Edson Fachin, acopladas a uma preocupação de que o excesso de burocratização não impeça a regularização quando seja o caso. Portanto, o que o ministro Luiz Edson Fachin propõe é que, se vier a ser dispensada a vistoria prévia, o poder público se obriga a utilizar outros meios de fiscalização adequados e suficientes para verificar se estão presentes os requisitos de regularização. Do contrário, se teria claramente a proteção deficiente de um bem jurídico constitucionalmente protegido e de valor fundamental, que é a proteção do meio ambiente. Portanto, penso que seria um risco que não se deve correr, permitir que a regularização fundiária se desse sem nenhum ato do poder público, apenas com base em um ato de verificação do poder público, apenas com base na declaração do interessado. De modo que, também eu aqui, presidente, não estou acolhendo o pedido inicial em sua plenitude, que era o de declaração de inconstitucionalidade do artigo 13, mas estou acolhendo parcialmente este pedido para, também aqui acompanhando o relator, fazer a interpretação conforme a Constituição, nos termos em que propôs o relator. Ainda que se admita a dispensa da vistoria prévia, impõe-se, no entanto, algum outro ato de fiscalização adequado e suficiente para se aferir se estão presentes os requisitos que legitimam a regularização. Portanto, presidente, com essas considerações mais abrangentes de como eu acho que se devem interpretar as normas que impactam a ocupação da floresta amazônica, eu estou acompanhando integralmente o ministro Luiz Edson Fachin para interpretar conforme a Constituição, o parágrafo 2º do artigo 4º, e para interpretar conforme a Constituição o artigo 13. E, geralmente, quando interpretamos conforme a Constituição, presidente, o que se faz é julgar procedente, em parte, o pedido para interpretar conforme a Constituição e, portanto, é nessa linha que eu estou acompanhando o relator e encaminhando o meu voto. Se Vossa Excelência me permite, presidente, de fato, o item B, número 58 do pedido da Procuradoria-Geral da República, nesse ponto do artigo 13, somente pede a declaração de constitucionalidade, como, aliás, eu fundamentei no meu voto. Logo, a interpretação conforme, tal como propus, é procedência parcial, efetivamente. Claro, muito obrigado. Eu reajusto. Pois não. Agradeço Vossa Excelência, ao ministro Roberto Barroso, ministra Rosa Weber. Obrigada, presidente. Saúdo a todos, em especial o eminente relator, pelo seu voto, como sempre, profundo e brilhante. Eu também, como agora acabou de ser relembrado pelo eminente ministro Luiz Roberto, por ter acompanhado o eminente relator quanto ao conhecimento parcial da ação, em função do prejuízo relativamente a alguns dos dispositivos, me limito a enfrentar duas questões, as pertinentes ao artigo 4º, parágrafo 2º, relativamente às terras ocupadas por comunidades quilombolas e tradicionais, e em que o pleito é de interpretação conforme a Constituição, e
relativamente ao artigo 13, que diz com a regularização fundiária de imóveis até 4 módulos fiscais. Com relação a esse pedido, o eminente relator, inclusive, agora ainda destacou, haveria uma pretensão, uma declaração de inconstitucionalidade. O eminente relator acolhe, em parte, o pleito para conferir a esse dispositivo interpretação conforme a Constituição. Eu, desde logo, já adianto, senhora presidente, que acompanho na íntegra o voto de Sua Excelência. Entendo, sim, que há necessidade de conferir interpretação conforme ao artigo 4º, parágrafo 2º, sem redução de texto, a fim de excluir qualquer interpretação que permita a regularização fundiária das terras públicas ocupadas por quilombolas e outras comunidades tradicionais da Amazônia Legal em favor de terceiros. E relativamente ao artigo 13, da mesma forma, voto no sentido da interpretação conforme proposta pelo eminente relator, no sentido de afastar qualquer exegese, no sentido da desnecessidade da fiscalização dos imóveis rurais de até 4 módulos fiscais, sem que a administração se valha, no momento anterior à dispensa, de outras formas de conferência e fiscalização. Fiquei atenta às ponderações, como sempre lúcidas, do ministro Alexandre, que dizem mais com a necessidade de desburocratização, de tal maneira que o dispositivo atinja a sua finalidade. Mas tenho alguma dificuldade no sentido de uma quase presunção de veracidade a ser desde logo conferida, e opto por essa proposta do eminente relator, no sentido de que se assegure, antes da dispensa, que a administração utilize outros meios de efetuar a fiscalização. Aliás, na linha do que havia sido ponderado pelo ministro Lewandowski na sua intervenção. Então, senhora presidente, na parte conhecida, eu também voto pela procedência parcial da ação. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Luiz Fux. Senhora presidente, a Igreja Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados e estudantes presentes. Senhora presidente, efetivamente, essa alteração decorrente da conversão da medida provisória, ela manifesta uma inequívoca discriminação estabelecida pelo legislador ordinário. Como relembrou aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, havia menção às comunidades quilombolas na redação originária da medida provisória. E na redação definitiva não há mais essa menção, senão um parágrafo 2º que apenas se limita a afirmar que as terras ocupadas pelas comunidades quilombolas ou tradicionais que façam uso coletivo da área serão regularizados de acordo com as normas específicas. Então, verifica-se, então, que houve efetivamente essa discriminação. E essa discriminação, ela demanda realmente, como fez o ministro Edson Fachin, uma interpretação conforme. Eu destaco do voto de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, um texto que nos conduz a essa necessidade de confrontar a lei com a Constituição à luz do princípio isonômico, que é um dos questionamentos que se propõe aqui nessa ADI. Disse o ministro Edson Fachin, depreende que efetivamente abre-se a possibilidade para a interpretação que permita a terceiros não integrantes dos grupos identitários de remanescentes de quilombos e comunidades tradicionais tenham acesso a essas terras se comprovados os demais requisitos para a regularização fundiária. Ou seja, disse o ministro Edson Fachin, essa regularização, então, por força da lei, pode se realizar em terras ocupadas por quilombolas. Ora, a Constituição, da mesma forma que protege as áreas indígenas, ela o faz com relação aos quilombos. Assim é que o artigo 68 do ato de disposições
constitucionais transitórias dispõe aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir o título respectivo. De sorte que, da forma como houve essa conversão, há sim a possibilidade dessa discriminação. E quando há essa discriminação, é preciso que o legislador faça um escrutínio estrito, como nós aqui já invocamos em casos como da Suprema Corte Americana, Skinner versus State, Oklahoma, Brown Board of Education. Tem que haver um escrutínio estrito para fundamentar, aumenta-se o argumentativo para declarar por que é que se fez essa discriminação. E aqui o ministro Fachin também, valendo-se de lições do ministro e professor Gilmar Mendes, assentou que essas comunidades, elas têm efetivamente um direito fundamental, uma fundamentalidade que se reveste no direito à terra titularizado por essas comunidades. E eu relembro que o preâmbulo da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural assevera: a cultura deve ser considerada como um conjunto dos traços distintivos espirituais, materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, sistemas de valores, etc. Nesse sentido, considerando que tanto as expressões culturais indígenas como as expressões culturais dos povos quilombolas contribuem igualmente para a formação étnica brasileira, no meu modo de ver, não deve haver distinção ontológica entre os níveis de proteção normativa dispensados a elas, como preconizou o ministro Luiz Edson Fachin no seu voto em relação a essa interpretação conforme do artigo 4º. Por essa razão é que eu, um voto que trago aqui, mas que evidentemente faço apenas esse apanhado, eu, digamos assim, assento que estou de acordo com a proposta de Sua Excelência quando assenta que a interpretação do artigo 4, parágrafo 2º da Lei 9852 deve ser levada a efeito no intuito de se firmar entendimentos que não serão passíveis de alienação e cessão de direito real de uso, em favor do terceiro, no âmbito da política da realização fundiária, as ocupações que recaiam sobre áreas públicas ocupadas por quilombolas e outras comunidades da Amazônia Legal. Então, nesse primeiro aspecto, acompanho integralmente o ministro Edson Fachin. No segundo ponto específico, que é essa suposta proteção deficiente das áreas que correspondem a 4 módulos fiscais, eu peço só venha para reler o dispositivo. Os requisitos para a regularização fundiária dos imóveis de até 4 módulos fiscais serão averiguados por meio de declaração do ocupante, sujeita à responsabilização nas esferas penal, administrativa e civil, dispensada a vistoria prévia. Então, essa autodeclaração, ela fica sujeita a todas essas responsabilidades. Sem prejuízo, o parágrafo único dispõe: é facultado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou, se for o caso, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, determinar a realização de vistoria de fiscalização de imóvel rural na hipótese prevista no caput deste artigo. Qual é a hipótese prevista? Nos casos em que a declaração se insere na seara da responsabilidade penal, da responsabilidade administrativa e da responsabilidade civil, porquanto induz o poder público a erro. E de sorte que essa preocupação que o ministro Fachin manifestou, digamos assim, quase que numa forma de redundância, de repetição do dispositivo legal, evitando que ele seja conjurado do mundo jurídico, faz com que a proteção seja razoável e proporcional. Até porque o Ministério Público sugere a eliminação do artigo, mas não tem fundamento nenhum o pedido desse alijamento do dispositivo, que não uma alegação assim abstrata
no sentido de que essa dispensa não é razoável. Ora, aqui é caso típico de discricionariedade do poder público e de deferência ao legislativo por falta da nossa capacidade institucional. Se o poder público entende que ele pode dispensar a vistoria, mas pode penalizar quem induz em erro, o poder público, tole turquesco, a proteção ela é eficiente. Mas como Vossa Excelência acrescentou a essa proteção, desde que preenchidos todos os requisitos, também eu acompanho Vossa Excelência nesse sentido, muito embora eu entenda que o dispositivo é absolutamente suficiente para evitar qualquer tipo de fraude nessa regularização fundiária. Só, senhora presidente, que com essas breves observações eu acompanho integralmente o voto brilhante do ministro Edson Fachin. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu já adiantei meu voto no sentido de acompanhar integralmente o ministro Fachin. E eu faço por algumas razões que brevemente enunciarei. Quem se debruçar sobre o parágrafo 2º do artigo 4º verificará que existe neste dispositivo a seguinte dicção: as terras ocupadas por comunidades quilombolas ou tradicionais que façam uso coletivo da área serão regularizadas de acordo com normas específicas, aplicando-se-lhes no que couber os dispositivos dessa lei. Ora, essa expressão normas específicas pode levar, eventualmente, a uma interpretação que contraria o disposto no artigo 68 do ADCT, que estabelece um direito muito claro em favor dos quilombolas relativamente às terras que sempre ocuparam ou que tradicionalmente ocuparam. Portanto, penso que é muito bem-vinda esta sugestão do ministro relator, Edson Fachin, no sentido de dar interpretação conforme, no sentido de afastar qualquer outra interpretação que possa colidir com o artigo 68 do ADCT. Quanto ao artigo 13, entendo que Sua Excelência também, data vênia, tem razão, e o fato de eu considerar que Sua Excelência tem razão, o relator, não exclui absolutamente as preocupações do ministro Alexandre de Moraes, que eu incorporo. Eu creio que não se burocratizará o procedimento da regularização fundiária por meio de alienação ou concessão do direito real de uso dessas terras, porque o ministro Fachin, como já disse, não está exigindo uma vistoria prévia. Ele apenas exige que o Estado, no caso o governo federal, por meio dos órgãos apropriados, exerça o seu papel de fiscalização. Até porque, como foi já observado aqui agora pelo ministro Fux, há um parágrafo único nesse artigo 13 que diz o seguinte: é facultado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou, se for o caso, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, determinar a realização de vistoria de fiscalização do imóvel rural na obrigação prevista no caput desse artigo. Ora, essa faculdade, na verdade, é um poder-dever de se debruçar realmente sobre o objeto da regularização para verificar sempre se há alguma irregularidade com relação àquilo que foi declarado sob as penas da lei. Eu acho que o relator acertou, dizendo que é preciso uma fundamentação para afastar a vistoria, e creio também, com todo respeito pelas opiniões em contrário, que não haverá uma burocratização, porque o processo já é burocrático. Para se proceder a uma alienação, uma concessão real de uso, ou de direito real de uso, é preciso abrir um processo com toda a justificativa, com toda documentação pertinente, e creio que não será nada demais que a União, por seus órgãos competentes, venha aos autos e diga: olha, aquilo que foi declarado pelo interessado está em conformidade com a realidade, enfim, com os dados que a União tem,
E a União tem dados hoje, inclusive um polícia tecnológico muito sofisticados, que são as fotos que são feitas por via satélite, de maneira que não vejo nenhum aumento excepcional de serviço no que tange ao governo ao proceder a essa regularização fundiária. Por isso, senhor presidente, com base nessas brevíssimas assertivas, eu acompanho o relator na sua íntegra. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Presidente, também eu vou acompanhar o voto do eminente relator no que diz respeito ao artigo 4º. Sua Excelência propõe essa interpretação. Como já ressaltei na minha participação, a minha dúvida, numa parte que fiz ao ministro Alexandre, dizia respeito a uma possível burocratização num sistema em que se tem já a irregularidade como marco. Uma boa parte desse processo de ocupação da Amazônia ainda hoje se encontra irregular. Por outro lado, nós não podemos fazer ablação da própria realidade. Certamente hoje vivem nessa região alguma coisa como mais de 30 milhões de pessoas. Nós temos uma boa parte delas, inclusive, em setores urbanos. Basta saber das capitais aí que estão sediadas, Belém, Manaus e Cuiabá, se considerarmos Palmas, em suma, capitais mais ou menos expressivas e também uma população rural bastante magnífica. De modo que, se nós decidíssemos fechar a Amazônia, seria simplesmente impossível de trasladar essas pessoas para o Centro-Sul. Hoje, também é verdade que parte desses estados tem crescimento chinês. Sem dúvida nenhuma, é o caso de parte do estado de Goiás, Tocantins e o próprio estado de Mato Grosso, para não falar também no Pará. Tem um problema sério, que toda hora vem a esta corte, em função dos cortes que se colocam, ou a discussão sobre a isenção ou imunidade na Zona Franca de Manaus, com o próprio estado do Amazonas. De modo que, a mim me parece que é necessário fazer-se ali um crescimento sustentável. O ministro Alexandre propõe uma fórmula um tanto mais restritiva, que não me parece divergir substancialmente daquela trazida pelo relator. A mim me parece que é fundamental, e aí eu ficaria com aquilo que se diz de vez em quando neste colegiado, quanto à avaliação feita pelo próprio legislador, a deferência legislativa. Nós temos hoje um quadro burocrático extremamente complexo, que dificulta enormemente a implementação das medidas. Basta ver para todo lado que se olha, se vê o quê? Parques sendo decretados, tendo a sua eventual demarcação atrasada e, em geral, mal cuidados. Uma fiscalização extremamente deficiente. O que a advogada-geral da União tentou mostrar-nos nesse debate foi um propósito de aceleração e, claro, essa presunção quanto à boa-fé. De modo que eu vou pedir, só nesse ponto vênias, ao eminente relator, para acompanhar as ressalvas pontuadas pelo ministro Alexandre de Moraes, entendendo que é tão importante a preservação como a ocupação legal preconizada na própria legislação, porque ela permite fazer a devida distinção. Portanto, faço essas ressalvas, mas cumprimento o eminente relator pelo belíssimo voto que nos trouxe, presidente.
Pois não. Então, Vossa Excelência acompanha apenas quanto ao inciso 5º do voto do ministro 4, do voto do ministro relator, a ressalva do que não chega a ser nenhuma não sei se chega a configurar uma divergência, no sentido de que presume-se-ia a boa-fé, expressão de Vossa Excelência, do pequeno proprietário nessas glebas, que é o que o ministro Gilmar agora está acompanhando, enquanto o ministro relator descarta esta possibilidade, diz que sempre mediante motivação é que poderá não haver a vistoria. O ministro, então, está acompanhando Vossa Excelência nesse item. Exato, presidente. Só para recordar em 2 segundos, obviamente, como eu disse, a declaração não é uma declaração de boca, é uma declaração com a documentação, porque sempre há um procedimento, só que, salvo indícios de fraude, salvo indícios de simulação, a boa-fé é presumida para se evitar que a cada novo procedimento haja a necessidade de uma investigação. Essa é a nossa única diferença. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio. Presidente, é sempre de bom tom, bonito, politicamente correto, falar-se na preservação da Amazônia. Todos nós concordamos que há de haver a preservação da Amazônia, a preservação visando o bem-estar de gerações futuras da Mãe Terra. Quanto a isso, não se tem qualquer dúvida. Encaro, presidente, com muito cuidado, qualquer retoque, não me refiro à inconstitucionalidade, e justificarei o emprego desse vocábulo retoque, de lei aprovada pelo Congresso Nacional, de lei aprovada por 513 deputados, por 81 senadores e cabendo a sanção sancionada pelo presidente da República. Por que cogito de retoque? Porque é perigoso partir-se para a interpretação conforme a Constituição Federal. Há sempre o risco de se descambar para o campo nessa interpretação conforme da normatividade, substituindo-se o órgão julgador do judiciário ao legislativo. O que temos na espécie? Uma lei que veio cuidar de uma matéria muito sensível, uma matéria fundiária que se mostrou desde sempre revestida de conflitos de natureza diversa. E aí, evidentemente, o cuidado em se retocar essa lei há de ser maior, não se podendo potencializar a necessária proteção às minorias. Refiro-me às populações indígenas e aos quilombolas. Minorias que tiveram tratamento diverso na Carta da República. E, quanto às terras indígenas, cogita o corpo permanente da Carta de terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. E relativamente aos quilombolas, o que se tem? Preceito assegurando a propriedade, o Estado emitiria os títulos das terras efetivamente ocupadas. É o que se contém no artigo 68 do ADCT. Se diz que
esse diploma legal discutido, considerados diversos segmentos da sociedade brasileira, está a merecer interpretação conforme. O que nos vem do artigo 4º da lei que está sendo analisada, que é a Lei 11.952, de 25 de junho de 2009, vem uma regra de exclusão quanto a determinados espaços territoriais que não podem ser passíveis de alienação ou concessão de direito real de uso, e aos diversos incisos. No parágrafo 2º, o que se versou? Se versou algo para proteger a minoria, conhecida como integrante de comunidades quilombolas. E aí previu-se, com o necessário cuidado, porque a medida provisória igualizou quilombolas a indígenas, previu-se nesse mesmo artigo que veda, vamos repetir, a alienação ou concessão de direito real de uso, que as terras ocupadas, como está previsto no 68 do ADCT, efetivamente, é o texto do artigo 68, ocupadas por comunidades quilombolas ou tradicionais que façam uso coletivo da área, serão regularizadas. Já deviam ter sido regularizadas, porque a Constituição, ela vigora há muitos anos, serão regularizadas de acordo com as normas específicas, aplicando-se-lhes no que couber os dispositivos desta lei. Esse teor, ele enseja interpretações diversas? Não. Ele é categórico. E se não há ambiguidade na cláusula, não posso acionar a teoria da interpretação conforme a Constituição Federal. É certo que a medida provisória 458, eu penso que ela resultou nessa lei de conversão, ela previu algo que seria de extensão maior, mas, a meu ver, conflitante, aí sim, com a Constituição Federal, no que, como já ressaltei, igualizou a situação das populações indígenas, a situação das comunidades quilombolas e tradicionais. Ao dispor, não serão passíveis de alienação tradicionalmente ocupadas por populações indígenas e comunidades quilombolas tradicionais. Quanto às comunidades quilombolas, não se contenta a Constituição Federal com espaços tradicionalmente ocupados, requer mais. Requer a efetividade na data da Carta da República, vamos ressaltar, da ocupação dessas terras. Há o preceito do artigo 13, a revelar que os requisitos para a regularização fundiária dos imóveis de até 4 módulos fiscais serão averiguados por meio de declaração do ocupante. Não vamos presumir que todos sejam salafrários até prova em contrário. Nós devemos presumir a postura que se aguarda do homem médio, do homem integrado à sociedade, e acreditar um pouco no cidadão brasileiro, na honestidade do cidadão brasileiro, por meio de declaração do ocupante, fica sujeito, o declarante,
a responsabilização nas esferas administrativa e civil e também penal, pelo crime de falsidade ideológica. Dispensada a vistoria prévia. Dispensada a vistoria prévia. Mas não se pode perquirir o alcance desse artigo 13 sem levar em conta no sistema de freios e contrapesos o que está no parágrafo único. A revelar-se que é facultado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou, se for o caso, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, determinar a realização de vistoria, de fiscalização do imóvel rural na hipótese prevista na cabeça desse artigo, que revela, como regra de início, a dispensa de uma vistoria prévia do imóvel quando se trate de pequeno imóvel, pequena propriedade de até 4 módulos fiscais. Eu sei muito bem o apego que se tem pela atuação cartorária, pela atuação formal, e aqui eu insiro a problemática da vistoria. Mas não podemos, potencializar essa vontade de se observar sempre a forma pela forma, em detrimento da realidade que é declarada pelo ocupante e declarada sob as penas da lei, presumindo-se que haverá uma declaração honesta. Como dar interpretação conforme a uma disposição explícita de duas uma? Ou o dispositivo do artigo 13 conflita com a Constituição Federal, e aí vamos vislumbrar na Constituição Federal a exigência sempre de uma vistoria prévia, ou não conflita, e se deve reconhecer aqui a existência de uma opção política normativa pelos representantes do povo brasileiro, os senhores deputados federais e senadores. Não há qualquer cláusula ambígua, ao contrário, é uma cláusula muito explícita sobre a dispensa e se houver dúvida, a feitura da vistoria prévia. Por isso é que eu digo que é sempre muito difícil, muito complicado retocar-se. E assim enquadro a interpretação conforme o dispositivo de lei. Eu só aciono, presidente. Isso eu tenho sustentado reiteradamente no plenário, a teoria da interpretação conforme a Constituição, quando me defronto com impugnação a um dispositivo legal, se esse dispositivo viabiliza numa leitura imediata, mais de uma interpretação. E aqui, a toda evidência, pelo menos para mim, parece que eu estou errado nessa colocação, porque sou voz isolada no plenário, mas não importa, o que importa é o meu convencimento. Não possibilita o que eu apontei como interpretação diversa da vernacular e da interpretação própria a um preceito de lei. Surge a problemática do artigo 15, em que se aponta que também deve haver uma interpretação conforme para salvá-lo, e que se teria a violência ou a violação do dever estatal de proteção do meio ambiente amazônico. O que se previu nesse artigo 15? Que o título de domínio, ou no caso previsto no parágrafo 4º do artigo 6º, o termo de concessão de direito real de uso, deverão conter, entre outras cláusulas. Aí se tem cláusulas que determinem
um enquadramento múltiplo da área e se colou a observância do que previsto nesse artigo uma condição resolutiva que, vindo a lume, para não me referir à Balha, né, tornará aquela concessão de uso ou reconhecimento da propriedade insubsistente. Vossa Excelência me permite? Esse é o artigo 15, não é isso? A que Vossa Excelência se refere. E este foi considerado prejudicado, me parece, inicialmente. Então, estou gastando aqui o latim à toa. Não, sempre é bom ouvir Vossa Excelência. Apenas no início, o ministro relator considerou que o artigo 15 já tinha sido extraído do mundo jurídico, pelo que... Começamos há tanto tempo o julgamento deste processo, às 14h30, e ainda não terminamos, que eu já tinha... Não, ministro, mas eu só chamei... essa página do prejuízo, né? Mas não, eu só chamei a atenção, só fiz esclarecido por Vossa Excelência, né? Eu agradeço e peço desculpas por interromper, por favor. Não, interrompeu muito bem. Mas é que nós julgamos como destaque. Tomando o tempo dos jurisdicionados e não da Corte, porque prejudicados pela demora nos julgamentos são os jurisdicionados à toa. Não, realmente... Eu busco otimizar ao máximo a minha fala neste colegiado. É verdade. Porque tinha ficado o parágrafo 2º, 4º. Teve presidente que está vendo a transmissão direta da sessão via TV Justiça. É porque ficaram, então, o parágrafo 2º do 4º e o artigo 13. E ao término dos artigos que realmente estão envolvidos na espécie. Em síntese, presidente, não cabe confundir interpretação conforme que pressupõe dispositivo legal com duplo sentido com aditamento à lei aprovada pelo Congresso Nacional e muito menos com aditamento a partir de possíveis desdobramentos administrativos na observância dessa mesma lei. Por isso eu disse ao meu colega de bancada, eu estou a votar com a doutora Grace, no que ela fez uma sustentação da tribuna, para mim, muito clara, e concluindo pela improcedência do pedido inicial, reafirmando, de qualquer forma, que sou um arauto da defesa da mata amazônica e dos valores existentes na Amazônia. Excelência, portanto, julga improcedente o pedido. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, eu inicialmente quero destacar a excelência da sustentação oral feita pela eminente senhora ministra-chefe da Advocacia Geral da União. É sempre um prazer ouvir as reflexões expostas por Sua Excelência na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria inicialmente, como uma premissa do meu voto e da conclusão a que vou chegar, destacar, senhora Presidente, que a questão do meio ambiente, hoje, notadamente em função da Declaração de Estocolmo sobre o meio ambiente de 1972 e das conclusões da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92, essa questão passou a compor um dos tópicos mais expressivos da nova e presente agenda internacional. Particularmente no ponto em que se reconheceu ao gênero humano o direito fundamental à liberdade, à igualdade e, segundo um dos princípios enunciados e princípio a que se referiu o eminente ministro Edson Fachin, e ao gozo de condições de vida adequada em ambiente que lhe permita desenvolver todas as suas potencialidades em clima de dignidade e de bem-estar.
Por isso, valioso o magistério de eminentes autores quando sustentam que a Declaração de Estocolmo abriu caminho para que as constituições supervenientes reconhecessem o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental entre os direitos sociais do homem, com sua característica de direitos a serem realizados e de direitos a não serem perturbados. Nesse contexto, senhora presidente, emerge com nitidez a ideia de que o meio ambiente constitui patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido pelos organismos sociais e pelas instituições estatais, como salientam ilustres autores, e eu aqui destaco entre eles, que menciono em meu voto, o nosso eminente colega e professor Luiz Roberto Barroso, num precioso trabalho sobre, aspas, a proteção do meio ambiente na Constituição Brasileira, trabalho que foi publicado na revista Forense, volume tal, página tal. O fato, senhora presidente, é que, como aqui foi destacado pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, no seu excelente voto, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Incumbe ao Estado e também à própria coletividade a especial obrigação de defender e de preservar, em benefício das presentes e das futuras gerações, esse direito. É um direito de titularidade difusa, de caráter transindividual e subjetivamente indeterminado. O adimplemento desse encargo representa a garantia de que não se instaurarão no seio da coletividade os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade que a todos se impõe na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. A incolumidade do meio ambiente, portanto, não pode ser comprometida por interesses empresariais, nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, entre outros princípios gerais, àquele que privilegia, aspas, a defesa do meio ambiente, fecha aspas, artigo 170, inciso 6º da Constituição. E que traduz, como sabemos, o conceito de meio ambiente, uma noção ampla e abrangente, não é, que envolve o meio ambiente natural, o meio ambiente cultural, o meio ambiente artificial e o meio ambiente laboral. Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional, portanto, objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhes são inerentes, o que provocaria comprometimento grave da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado esse em seu aspecto físico ou natural. Circunstância que torna imperioso respeitar, na matéria, o princípio do desenvolvimento sustentável, que, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, representando o fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, à invocação desse postulado quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais, o direito à preservação do meio ambiente, que traduz, insista-se, e essa é uma qualificação dada pela própria Constituição do Brasil, bem de uso comum da generalidade das pessoas a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações.
essencial estabelecer-se desse modo, senhora presidente, esta relação de equilíbrio entre as necessidades da economia e as exigências da ecologia, para que não se persevere no fato corretamente denunciado neste processo pela douta Procuradoria-Geral da República, de que, aspas, o legislador falhou gravemente no seu dever de proteção em relação ao meio ambiente, premiando aqueles, como enfatiza o Ministério Público Federal, aspas, que lesaram a floresta amazônica no passado, ao não lhes impor como condição para a fruição da benesse legal, sequer a recuperação da degradação a que deram causa. Fecha aspas. Há algum tempo, o Greenpeace, que é uma conhecida e respeitada organização não governamental, referindo-se à atividade predatória que tanto tem afetado a região amazônica, notadamente a floresta amazônica, constitucionalmente qualificada, nos termos do parágrafo 4º do artigo 225 de nossa lei fundamental, como patrimônio nacional, deixou positivadas algumas considerações, na linha, inclusive, das ponderações que agora fez nessa sessão o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, e cujo teor vale rememorar. Acentuou-se então, senhora presidente, que também, longe de constituir um passivo e heavy burden, a floresta amazônica traduz um valor altamente positivo, cuja integridade deve e há de ser preservada, inclusive para viabilizar o uso racional de seus recursos naturais. Salientou-se então que do alto, ou do solo, ou da água, a Amazônia é um impacto para os olhos. Por seus 6.900.000 quilômetros quadrados, em 9 países sul-americanos, Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, espalha-se uma biodiversidade sem paralelos. É ali que mora metade das espécies terrestres do planeta. São aproximadamente 40.000 espécies de plantas e mais de 400 espécies de mamíferos. Os pássaros somam quase 1.300 e os insetos chegam a milhões. No Brasil, em nosso país, que engloba cerca de 60% da bacia amazônica, o bioma cobre 4.200.000 quilômetros quadrados. Vale dizer, 49% do território nacional, 49%, quase metade do território ocupado pelo Brasil. Isso sem se mencionar na Amazônia Azul também, não é? Mas, e que se distribui por 9 estados. Sob as superfícies negras ou barrentas dos rios amazônicos, 3.000 espécies de peixes deslizam por 25.000 quilômetros de águas navegáveis. É a maior bacia hidrográfica do mundo, como todos nós sabemos, com cerca de 1/5 do volume total de água doce do planeta. Às suas margens vivem mais de 24 milhões de pessoas, incluindo mais de 342 mil indígenas de 180 etnias distintas, além de ribeirinhos, extrativistas e quilombolas. Além de garantir a sobrevivência desses povos, fornecendo alimentação, moradia e medicamentos, a Amazônia tem uma relevância que vai muito além de suas fronteiras. É fundamental no equilíbrio climático global, e aí está o Acordo de Paris, recentemente celebrado no ano passado, e do qual o governo americano agora busca
distanciar-se, o que parece ser uma irracionalidade de seus atuais governantes, mas é fundamental no equilíbrio climático global e influencia diretamente o regime de chuvas, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Sua imensa cobertura vegetal estoca entre 80 e 120 milhões de toneladas de carbono. A cada árvore que cai, uma parcela dessa conta vai para os céus. Enfim, maravilhas à parte, o ritmo de destruição segue par a par com a grandiosidade da Amazônia. Desde que os portugueses aqui pisaram, até 1970, até o início do governo Médici, o desmatamento não passava de 1% de toda a floresta. De lá para cá, vale dizer, de 1970 até hoje, foram desmatados cerca de 18% da Amazônia brasileira, uma área que hoje corresponde aos territórios atuais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, praticamente as regiões sul e sudeste do nosso país. E foi exatamente nessa década de 70, durante o regime militar, que a porteira se abriu. Numa campanha para integrar a região à economia nacional, o governo militar distribuiu incentivos para que milhões de brasileiros ocupassem aquela fronteira vazia. Na corrida por terras, a grilagem falou mais alto. E o caos fundiário virou regra difícil de ser quebrada até hoje. Daí a necessidade de se proceder a essa regularização fundiária. Isso é realmente vital, é importante, é um procedimento estatal destinado a neutralizar os efeitos corrosivos, não é, destrutivos de uma política que afetou tanto a região amazônica e tanto comprometeu e vulnerou o patrimônio ambiental que aquela enorme floresta abrange. Deram-se passos importantes, órgãos ambientais, no entanto, ainda necessitam de recursos para enquadrar aqueles que ignoram a lei e que agem de maneira predatória, não é, afetando esse patrimônio nacional extremamente tão valioso. Por isso mesmo, senhora presidente, tenho para mim que as próprias premissas que foram estabelecidas no início do voto do eminente ministro Edson Fachin e que Sua Excelência, expôs de forma tão extensa em seu douto voto, destacando a importância da constitucionalização de uma ordem ambiental voltada ao dever estatal, não é, de proteger o meio ambiente e de garantir a todos um meio ambiente equilibrado, especialmente em matéria de tutela ambiental referente à Amazônia legal, não é? O que motivou o ajuizamento da presente ação direta com a formulação de uma pretensão de inconstitucionalidade deduzida pela Procuradoria-Geral da República. E os fundamentos do voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin, quando percorre todo o itinerário legislativo, não é, em torno da própria formulação do conceito normativo de Amazônia Legal, conceito que depois se distendeu, se ampliou para abranger outras unidades ou regiões de nosso país. Todos esses aspectos, senhora presidente,
parecem-me irrecusáveis, especialmente em ordem a dar sustentação à correta conclusão a que chegou o eminente ministro Luiz Edson Fachin nesse precioso e brilhante voto, não obstante as substanciosas razões invocadas no voto do eminente ministro Alexandre de Moraes. Mas a mim me parece, senhora presidente, que os pressupostos viabilizadores da interpretação conforme estão presentes. E a interpretação conforme, como sabemos todos, e essa Corte já o disse muitas vezes, inclusive em precedentes sobre a matéria, é realmente um método de interpretação. Mas um método de interpretação que tem por objetivo preservar a regra legal, preservar o diploma normativo impugnado, e não para excluí-lo simplesmente do sistema de direito positivo. Então, quando surgem várias possibilidades interpretativas em torno de uma mesma regra legal, torna-se legítimo o procedimento da Corte, no exercício da jurisdição constitucional, inclusive da jurisdição constitucional em abstrato, de optar, de indicar qual é a exegese que se mostra compatível com o ordenamento constitucional e excluir por incompatibilidade as demais possibilidades interpretativas e que, se fossem mantidas virtualmente, permitiriam que se transgredisse a própria integridade da ordem constitucional. Então, a mim me parece que o eminente ministro Luiz Edson Fachin bem demonstrou que se torna viável, no caso, uma interpretação em conformidade com a Constituição, sem redução de texto, mas que se afastem quaisquer outras possibilidades de interpretação na matéria e que, se acolhidas e que se subsistissem, certamente descumpririam o texto de nossa lei fundamental. A mim me parece, portanto, senhora presidente, com a vênia do ministro Alexandre de Moraes, que iniciou a divergência neste julgamento, que se torna acolhível a proposta formulada pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, no sentido de que, no que se refere ao disposto no artigo 13, que se afastem quaisquer interpretações que concluam pela desnecessidade de fiscalização dos imóveis rurais de até 4 módulos fiscais, devendo a pessoa o ente federal competente utilizar-se de todos os meios referidos em suas informações para assegurar a devida proteção ambiental e a concretização dos propósitos da norma, para, somente então, tornar-se possível a dispensa da vistoria prévia como requisito, como condição para inclusão da propriedade no programa de regularização fundiária de imóveis rurais de domínio público na Amazônia Legal. Desse modo, senhora presidente, conhecendo em parte da apresentação direta, em face do juízo de prejudicialidade que já anteriormente se proclamou, eu também julgo parcialmente procedente a apresentação direta para, nos precisos termos do brilhante voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin, estabelecer essa preconizada interpretação em conformidade com o texto da Constituição da República. Agradeço a Vossa Excelência, também inicio por cumprimentar o brilhante voto do ministro relator e também a sustentação oral da ministra Grace, como sempre, brilhantes, tanto o trabalho do ministro Edson Fachin, quanto também o trabalho da advogada-geral da União, e já de pronto reconhecer que estou acompanhando às inteiras o voto do ministro relator, enfatizando que a afirmativa que aqui já foi feita por vários da importância do tema do meio ambiente, no caso específico da floresta amazônica e da Amazônia Legal, é que me levou exatamente a formular a pauta de hoje, cujos processos, os 4, tinham, de forma direta ou indireta,
tanto a relação com este tema, direito fundamental preconizado na Constituição, garantido como direito intergeracional, exatamente no sentido de fazer com que nós, do Supremo Tribunal Federal, possamos dar respostas aos questionamentos que são postos sobre essa matéria. A pauta foi temática exatamente com este significado da importância que o Supremo dá tanto à questão do meio ambiente, quanto, de uma forma especial e tangenciando o mesmo tema, os povos que ali habitam e, de uma forma muito especial, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Parece-me, de uma maneira extremamente singela, que, como já foi aqui dito e repetido, ao se alterar o artigo 4º, tal como posto na medida provisória 458, que deixava indene de dúvidas a fixação de que não seriam passíveis de alienação ou concessão de direito real de uso as ocupações que recaem sobre terras tradicionalmente ocupadas por populações indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais, pela conversão, no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 11.592, o que se teve, na verdade, foi a introdução de um tema que pode levar a mais de uma interpretação, e aí eu acompanho o ministro relator ao dar interpretação conforme, para afastar a interpretação no sentido de afastar a interpretação que permita regularização em favor de terceiros, de áreas ocupadas por remanescentes de quilombos ou outras comunidades tradicionais, nelas compreendidas também espaços necessários à reprodução física, cultural, social, econômica dos grupos étnicos. E quanto ao artigo 13, também me parece que há de se afastar qualquer interpretação no sentido de que se possa dispensar de plano e permanente e automaticamente a necessidade de vistoria prévia para regularização fundiária, neste caso específico da Amazônia Legal, e aí também com as vinhas do ministro Marco Aurélio e no item 4 específico, ainda que sabendo que é um ponto muito, digamos, muito peculiar, que seria a presunção de boa-fé que se há de ter, mas que de alguma forma dispensaria o que acho que o ministro Edson Fachin põe como indispensável, pelo menos para motivar e usar de todos os meios legais para se chegar, então, à dispensa, em cada caso, da vistoria prévia. Estou acompanhando no sentido também de julgar parcialmente procedente para dar a interpretação conforme e proclamo, portanto, resultado no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, conheceu parcialmente do pedido por prejuízo quanto aos dispositivos afirmados pelo relator, e quanto ao parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 11.592, fixou sua interpretação conforme, portanto, nessa passagem pela procedência, que era o que se pedia na petição inicial. E quanto ao artigo 13, parcialmente procedente para dar interpretação conforme, nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio, que julgava improcedente o pedido, e no item 4 da parte dispositiva do voto do ministro Fachin, vencidos os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, é a proclamação do resultado. Senhores ministros, agradeço a vossas excelências, a senhora Procuradora-Geral da República, senhores advogados, senhora Secretária de Sessões, senhores servidores, agradeço a presença de todos os convidados, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada a todos. Thank you.